Pedro. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Leandro? Tudo jóia? Consegue me ver bem, me ouvir bem? Tá tudo ótimo. Pelo menos a conexão tá ajudando. Ah, beleza, tudo bom. Boa noite Bom, a todo mundo, né? muito bom te receber aqui para a gente conversar um pouquinho e explorar e conhecer um pouco mais sobre essa Costa dos Corais. Realmente. Primeiramente, obrigado aí, Leandro, pelo convite, né? Eu acompanho as ações aí do projeto RIFBank desde o início. A gente até já teve projetos aí aprovados no mesmo edital do Fundação Boticário, então a gente Exatamente. foi de uma ação aí, de um encontro conjunto. Então, admiro muito o trabalho aí de Leandro, a dedicação para salvar aí as espécies de corais que a gente tem aqui no Brasil. Então, fico feliz de estar aqui e poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, né? Falar um pouco das ações que a gente vem fazendo aqui na APA Costa dos Corais, né? Que é uma das unidades de conservação aí mais importantes com os recifes de corais no Atlântico Sul. Então, Excelente. vamos bater esse papo, eu acho que vai ser bem agradável aí a companhia de todos. Muito bom, Pedro. Bom, antes da gente começar a bater o papo especificamente, eu queria só falar um pouquinho, de forma breve, sobre o currículo do Pedro, até para vocês entenderem um pouco melhor, né? O Pedro é graduado em Ciências Biológicas pela Federal de Uberlândia, né, lá em Minas Gerais. Tem especialização em Gestão de Ambientes Costeiros, mestrado em Oceanografia pela Federal de Pernambuco e doutorado pleno na James Cook University, na Austrália. E atualmente é pesquisador pelo projeto GFMAR, um projeto de áreas marinhas costeiras protegidas, e o coordenador e o fundador do projeto Conservação Recifal. Beleza. Obrigado pela introdução aí, Leandro. Foi bom que eu fui recapitulando tudo também, lembrando. Sim. Bom, eu acho que não tem forma melhor da gente começar essa conversa, né, Pedro, se não localizando o pessoal, né? Afinal de contas, onde que se localiza a Costa dos Corais? Certo, acho que realmente essa geolocalização acho que é o primeiro passo aí para a gente poder avançar na nossa conversa, né? Então, a Costa dos Corais, como é conhecida essa região aqui, né? Ela se estende desde o sul de Pernambuco até a região de Maceió. E por ter essas formações recifais bem relevantes, na década de 90 foi criada uma unidade de conservação para proteger esses ecossistemas. Então surgiu a partir daí a APA Costa dos Corais, que é a unidade de conservação que visa, né, garantir a proteção e a saúde desses ecossistemas nessa região. A Costa dos Corais ela é interessante porque ela tem talvez as formações recifais em linha reta maiores de todo o Oceano Atlântico Sul. Então, os recifes daqui são comparados à grande barreira aí de corais que a gente tem na Austrália. Então, tem uma imagem aí de Leandro muito legal. A gente capturou com drone aqui na região. E a partir daí, né, essa região, Costa dos Corais, virou uma unidade de conservação. É uma unidade de conservação de uso múltiplo, né? Então ela permite algumas atividades, pesca, turismo, mas ela tem um zoneamento específico, que a partir daí diferentes, né, ações podem ser realizadas em diferentes áreas, e isso é um dos objetivos, né, principais, é garantir a conservação dos recifes de corais. Então ela se inicia, né, só localizando no sul de Pernambuco, no município de Tamandaré, e ela se estende até a região de Ipioca, que é a região ali próxima a Maceió, capital do estado de Alagoas. Então, ela é uma unidade de conservação bem grande, né? A maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil todo. Ela tem aí mais ou menos uns 120 quilômetros de extensão. Então, para a gente, e uns 400 mil hectares, para a gente ver o tamanho do desafio, né? Ela envolve 12 municípios. Grande. Então, a gente tem aí gestões municipais, né? Já que são 12 municípios. A gente tem a gestão estadual, que ela pega tanto o estado de Pernambuco quanto o estado de Alagoas, e ela tem a gestão federal, por ser uma unidade de conservação federal ligada ao ICMBio, né? Então, a gente vê aí o tamanho do desafio que é conseguir gerir essa área, né? A gente é parceiro da gestão, né? A gestão da APA Costa dos Corais vem fazendo um trabalho muito bom. Então, nossos projetos são beneficiados aí por poder ter esse parceiro, que é uma gestão que está realmente preocupada aí com a conservação. Então, a gente fica feliz de poder executar ações aqui na região. Interessante, muito interessante. O Pedro, fala um pouco para a gente começar a explorar a biodiversidade associada, o que a gente encontra na Costa dos Corais em termos de recife de água rasa. O que a gente tem de espécies de corais de águas rasas? Massa, eu acho que é bem legal a gente começar por aí, né? Assim, os recifes aqui da APA Costa dos Corais, eles são recifes costeiros, né? Muitos deles.
Então, eles estão realmente próximos à costa, são recifes de águas claras, águas transparentes, né? Muito favorecido para o mergulho. Então, aqui a gente tem praticamente quase todas as espécies de corais que a gente encontra no Oceano Atlântico Sul. Tirando as espécies endêmicas ali do litoral da Bahia, a maioria das espécies ocorrem aqui. Então, a gente tem todos... Eu separei até uma pranchetinha, que foi um material que a gente fez recentemente, que a gente usa em atividade de educação ambiental, que a gente fez como se fosse um catálogo das espécies de corais que tem aqui na região. Então, Olha que interessante. a gente usa muito isso, inclusive, com os turistas, né? Para ser um Claro. mecanismo de interpretação ambiental. Então, quando a pessoa vai ali mergulhar, vai contemplar o ambiente, ele também recebe informação. Então, a gente teve um projeto com os jangadeiros, né? A gente distribuiu, junto com outros parceiros locais aqui, essa cartilha para que o turista pudesse conhecer as espécies. Então, a gente tem aí, né? Dos corais pétreos, a gente tem Muscimília rati, Muscimília híspida, tem Agarícia, Poríxia, a gente tem Montastreia. Esse vídeo aí, ele traz um pouco da região ali de Maragogi, que a gente faz uma pesquisa bem interessante lá, e tem áreas de corais rasos que a gente tem até 40% de cobertura de corais. Então, é um número muito expressivo. Se a gente pegar a média do Brasil, da costa do Brasil, a gente tem uma média relativamente baixa, de 4% a 5% de cobertura ali, e a gente tem locais aqui que a gente consegue ter 30% até 40% de cobertura de coral. Então, é uma região muito delicada, muito sensível. E a partir daí, né, o coral é a estrutura tridimensional, né, como se fosse a árvore da floresta. Ela garante a formação de um ecossistema. E a partir daí a gente tem os peixes recifais, a gente tem os crustáceos, os invertebrados associados. Só para ter uma ideia assim na importância, né, do coral como estrutura, a gente está fazendo um paper agora em elaboração aí com outros colegas também da região, e a gente tem 317 espécies de peixes recifais já listadas aqui para a região. Então, se a gente pegar a diversidade total do Oceano Atlântico Sul, são mais ou menos umas 700 espécies. Então, a gente tem 43% de toda a biodiversidade do Atlântico Sul que ocorre nessa região aqui da APA Costa dos Corais. Então, o Recife, né, ele garante essa complexidade de hábitats e a partir daí a gente tem a biodiversidade associada que, preservando o habitat, a gente também preserva, né, as espécies associadas. Excelente. E, Pedro, e quais são as espécies de corais que predominam nesses recifes de água rasa, aí na costa dos corais? Como a unidade de conservação APA Costa dos Corais ela é muito extensa, a gente tem várias variações, né? Tem até uma figurinha aqui, que talvez o Leandro pudesse chamar, a gente tem um mapinha que a gente fez, a distribuição aí dos pontos que a gente vem monitorando. Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos uns 80 pontos que a gente monitora, são esses pontos pretinhos aí, e por baixo tem um mapa de batimetria, né, da profundidade ali. Então, a gente tem uns 80 pontos distribuídos aí ao longo da APA Costa dos Corais, a gente vem fazendo monitoramento nessas regiões, desde ambientes recifais de 2, 3 metros até 30, 40 metros de profundidade. Não nessa abundância grande, né? Mas as espécies características aqui da região são Millepora ossicornis, Millepora brasiliensis, que são os corais de fogo, os hidrocorais. A gente tem uma grande abundância de Muscimília rati aqui. Então, é uma espécie que está ameaçada de extinção, uma espécie que está numa situação aí crítica. Só que a gente encontra aqui ainda bancos enormes de Muscimília rati. Então, a gente mergulhou em algumas regiões que a gente encontra aí 20%, 30% de cobertura, né, de todo o Betos ali, 25%, 30% é de Muscimília rati. Então, a gente tem as maiores colônias aqui dessa região, comparado aí ao que a gente encontra no sul da Bahia, né, onde a Muscimília rati ainda tem uma população bem até porque a Muscimília rati já é uma espécie considerada ameaçada de extinção, né, Pedro? Com certeza, né? Vocês no Reef Bank têm feito um trabalho bonito com os gametas aí da Muscimília rati, né? A gente vai falar até depois um pouquinho sobre o registro que a gente fez da reprodução, né? Aqui, que eu acho que a gente... Pessoal, voltou alguma caída aqui na conexão e acabei saindo, mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, eu falava sobre a questão da abundância dos corais aqui, né, na região. Então, a gente tem Muscimília rati, que é uma espécie realmente ameaçada de extinção, numa situação crítica. A gente encontra aqui regiões que ainda tem uma população bem estabelecida. Inclusive, a gente achou uma região aqui, né, no município de Japaratinga, que a gente considera talvez um dos maiores bancos de Muscimília rati aqui da região e talvez um dos maiores da costa brasileira toda. Então, nessa região, a gente tem feito esse monitoramento criterioso e, junto com a gestão da APA, a gente conseguiu incluir essa área como uma área de preservação integral. Então, vai ser uma área no-take, vai ser uma área onde todas as atividades humanas vão ser regulamentadas, né, de certa forma, e uma área específica para pesquisa, uma área que a gente chama de uma área fechada. Então, esse plano está no plano de manejo, né, que está para ser homologado. Então, a gente vai garantir a preservação permanente desse banco para que ele possa se reproduzir
soltar suas larvas e, a partir daí, garantir a saúde da espécie. Ah, que interessante. Muito bom. Ô Pedro, e vocês estão começando a explorar os recifes de maior profundidade aí da região também, né? Exatamente, Leandro. A gente não pode colocar só os nossos olhos, né, nos recifes rasos, né? A gente sabe que os recifes profundos, existem inúmeros trabalhos no mundo todo mostrando que eles são ambientes aí vitais para a conectividade, né, dos ecossistemas. Então, as espécies, elas utilizam os ecossistemas rasos, migram para os recifes profundos. Então, se a gente não tiver conhecimento e proteção efetiva desses ambientes mais profundos, a gente não vai garantir a saúde do ecossistema recifal como um todo, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, o desafio é complexo, né? Monitorar recife profundo, ter, né, a tecnologia para poder acessar essas áreas, ter equipe qualificada, inclusive informação, né? Porque é como se a gente mergulhasse, é uma agulha no palheiro, né? A gente encontrar os bancos recifais aí na região mais funda. Mas a gente tem feito uma estratégia interessante. A gente tem se associado à comunidade pesqueira, né? A gente pode falar até do trabalho que a gente vem realizando com a comunidade depois no final, que é o seguinte, né? Os pescadores sabem, eles detêm o conhecimento sobre o ecossistema, eles sabem onde pescar, eles sabem quais espécies pescar. Então, a partir do momento que a gente dialoga com eles, inclui eles nas discussões, a gente pode trocar informação e receber informação deles. Então, muitas vezes a gente entra no barco com os pescadores, eles falam, eu vou levar vocês para um ambiente recifal aqui profundo que talvez nunca ninguém foi fazer pesquisa. Então, a partir daí a gente vai em recifes aí de 30, 40 metros de profundidade. E, além disso, a gente tem usado a tecnologia, que também tem que ser nossa aliada. Então, a gente tem um equipamento aqui, que é uma sonda, um sonar, que a gente consegue mapear o fundo, né? E, a partir daí, a gente observar onde é que a gente tem informações recifais. E, com essa informação, a gente pode ir lá mergulhar num ponto mais específico e conseguir fazer esse monitoramento. A gente tem feito isso em parceria com o pessoal da UFRJ, o professor Cainho, que é um especialista em geologia e mapeamento subaquático. Então, ele tem dado esse apoio para a gente. Ele veio aqui, né, fizemos uma expedição junto. A gente achou vários recifes profundos aí, com uma cobertura recifal interessante, com peixes, né, cardumes que a gente não vê em outro local. Os recifes profundos são considerados os grandes refúgios, né, hoje em dia. Assim, existem algumas divergências sobre essa teoria, porque a gente também não pode considerar os recifes como refúgio e entender que eles também não devem ser preservados. Então, eles são tão sensíveis também quanto os rasos, mas, ao mesmo tempo, eles são fonte, né, de propágula aí de espécies para a colonização dos recifes rasos. E, a partir daí, a gente tem monitorado esses recifes profundos. A gente tem interessante. Um trabalho. E me diz uma coisa, que espécies de corais vocês encontraram nessas maiores profundidades? Uma aguinha aqui. Então, assim, a composição do ambiente, né, ele muda muito com a profundidade. A gente sabe que a profundidade é uma das variáveis mais importantes aí no ecossistema marinho para estruturar a comunidade. Então, à medida que a gente afunda, a gente tem diminuição de luz, a gente tem diminuição de temperatura, e isso faz com que, né, a biodiversidade responda de forma diferente a essas variáveis. Então, só como exemplo, né, nos recifes profundos, a gente tem uma riqueza de espécies de corais bem baixa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem alguns locais que tem uma abundância alta. Então, a riqueza que eu falo são o número de espécies, né? A gente tem poucas espécies. Praticamente, todos os recifes profundos são dominados por Montastreia cavernosa e Siderastreia. São os dois corais que têm essa preferência e conseguem se expandir nas regiões profundas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem locais que a abundância é alta. A gente tem uma cobertura grande, mas é dominado unicamente por essas duas espécies. Já na comunidade de peixe, a gente vê um outro padrão. Por exemplo, quando a gente aumenta a profundidade, a gente tem visto maior riqueza e maior abundância, mostrando que esses locais profundos realmente eles são. A gente publicou um paper recente aí falando, né, do potencial de refúgio dessas áreas aqui no Brasil. A gente tem pouco trabalho sobre isso, né? Existem alguns grupos de pesquisa aí, o pessoal do Espírito Santo, o Hudson Pinheiro, que é um colega nosso, amigo, brother de antiga, tem trazido um pouco dessa tecnologia para cá, depois, né, do doutorado dele na Califórnia, de explorar essas áreas mais fundas. Então, alguns locais a gente tem mais informação, a cadeia Vitória Trindade já existe bastante informação sobre os recifes profundos. Recentemente, eles fizeram uma expedição para Noronha, mapearam várias espécies novas nos recifes profundos, vai ter coisa nova por aí. E a gente está tentando também expandir esse nosso olhar para a área mais profunda. E, além disso, Leandro, é interessante que a gente tem associado a gestão também
nesse mapeamento dos recifes profundos. Porque ao momento que a gente entende aonde os recifes estão distribuídos, a gente tem também que tomar ações de gestão e de manejo para que esses recifes sejam preservados. Então, a gente tem discutido isso com a gestão, tem trazido isso para as comunidades pesqueiras. Então, os pescadores têm falado muito nas reuniões. Ó, a gente tem que proteger alguns recifes fundos lá fora para a gente proteger nosso peixe, para a gente proteger a pesca. Então, a gente tem trazido esse diálogo de forma limpa. Fundamental, né? E com a gestão. A gente pode até depois falar um pouquinho, né, para frente, sobre como a gente tem integrado as ações com a comunidade. Exatamente. Pessoal, eu esqueci de falar no início da live, no final a gente vai dedicar 10 minutos só para responder as perguntas e curiosidades de vocês, tá? Então vocês podem ir mandando as perguntas aqui ao longo da live, porque a nossa equipe vai reunir todas essas perguntas e depois no final a gente dedica 10 minutos só para responder vocês, tá bem? Ô Pedro, me diz uma coisa, o monitoramento da saúde, das condições dos corais, vocês têm feito tanto nos recifes de água rasa como nos recifes de profundidade? Exatamente, a gente tem tentado incorporar, né? Junto com a gestão da APA, a gente desenvolveu esse protocolo de monitoramento dos corais aqui, que a gente chama de Check-a-PAC. Ele é baseado aí em protocolos nacionais, internacionais, como o RIFCHEC, como o NOAA, como o AGRA, como o Coral Resilience. Então, a gente bebeu de várias experiências do mundo e desenvolveu um protocolo nosso que a gente pode aplicar aqui e a gente pode testar variáveis diferentes. Então, com esse protocolo, a gente testa, né, a saúde dos corais, a gente testa os efeitos antrópicos no ambiente recifal. Como a gente tem um zoneamento distinto aqui na APA, a gente tem áreas de proteção integral, são áreas que nenhuma atividade humana é permitida. A gente tem as áreas de visitação, onde a visitação ocorre, né, de forma intensa, em alguns locais, inclusive. E a gente tem as áreas de zona sustentável, que a pesca é permitida, a visitação também é permitida. E aí a gente faz um desenho amostral que a gente pode entender quais esses efeitos na comunidade recifal. Então, a gente usa as metodologias clássicas, né? A gente faz transecto, a gente faz foto quadrate, e a partir daí a gente levanta esses dados, tanto nos recifes rasos, quanto nos recifes profundos. O nosso desenho amostral hoje, ele vai aí de recifes de 2 metros até recifes aí, que o Leandro botou essa imagem, isso é lá no município de São José da Coroa Grande, uma área de recife profundo, que a gente encontrou uma cobertura bem grande de montastreia cavernosa, né, que a gente pode ver aí no cantinho esquerdo. E a gente vem torando tanto, né, branqueamento, efeitos antrópicos, no raso e no fundo. Inclusive para a gente entender como é que essas mudanças ocorrem comparando, né, locais de usos distintos, né? Certo. Então, a ideia é que a gente possa ampliar isso ainda mais. A gente já tem uns 80 pontos de monitoramento. Na temporada de campo, realmente a gente não para, né? Está sempre mergulhando o tempo todo, monitorando. Então, é um desafio grande, mas a gente tem conseguido tocar essa agenda aí de uma forma bem legal. Estamos até com umas publicações para sair sobre esse monitoramento, né? A Costa dos Corais foi uma região que por muito tempo foi pouco explorada, tanto para pesquisa quanto para, né, ações ligadas à gestão. Então, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, isso se intensificou de forma grande. Então, a gente tem tentado tocar essa agenda de forma intensa aí recentemente. Bacana. E me diz uma coisa, falando especificamente sobre o monitoramento do branqueamento, Pedro, até porque provavelmente acaba sendo uma das principais ameaças para a gente atualmente. Como que está esse monitoramento? O que você pode dizer para a gente sobre a intensidade do branqueamento, taxa de mortalidade e recuperação? O que vocês têm observado? Claro, Márcio. Acho que é um ponto que a gente não tem como não falar, né? A questão do branqueamento é uma questão que está em evidência, a gente tem visto isso de forma intensa em vários locais. Esse ano, inclusive, a gente estava com um protocolo, né, que a gente ia aplicar. O pessoal do Coral Vivo tem aplicado esse protocolo de fazer um monitoramento na costa brasileira toda, Miguel. A gente estava com um ponto aqui, na verdade, a gente estava com 2 pontos, um que a gente ia fazer em São José da Coroa Grande e um ponto em Maragogi, que o pessoal da UFAL, né, parceiros nossos aí, professor Cláudio Sampaio, Buia, Ricardo Miranda, professora Tassi, que são, né, do PELD da APA Costa dos Corais, que é o PELD da UFAL, que é um projeto incrível que eles têm feito, então tem trazido muito mais conhecimento para a região da APA, que foi uma região, como eu falei, né, não teve no sul da APA principalmente, esse input forte de conhecimento, e depois do PELD, que a UFAL conseguiu aprovar, intensificou muito essa pesquisa, principalmente do branqueamento. Então, a gente tem visto, o branqueamento foi intenso. Em 2019, a gente monitorou, viu uma taxa alta de branqueamento, mas não viu uma taxa tão alta de mortalidade,
que é o que a gente tem discutido muito, né? Que os recifes do Brasil eles têm uma taxa relativamente alta de branqueamento, mas muitos são mais tolerantes, né, a esse branqueamento e se recuperam. É o que a gente espera. Então, nesse ano, a gente ia monitorar, fazer o antes, o durante e o depois. Essa foto aí muito interessante, Leandro. A gente até separou para mostrar, né? É um recife aí a 30 metros de profundidade. Foi ano passado isso, 2019. E a gente viu uma alta taxa de branqueamento nos recifes mais profundos. Então, a gente estava aí mergulhando a 30 metros e a água estava 29 graus. Barbaridade. Então, assim, o pessoal acha bom, né? Pode mergulhar, água quentinha, mas os organismos sentem de uma forma mais intensa. Então, nos recifes profundos, a gente viu uma alta taxa de mortalidade, isso, uma alta taxa de branqueamento, a mortalidade foi baixa, mas o branqueamento foi alto. E isso acende aquela discussão que eu pontuei, né? Que assim, os recifes profundos, eles são relevantes, mas ao mesmo tempo eles são tão sensíveis e delicados e podem sofrer impacto quanto os recifes rasos. Então, a gente observou o monitoramento, né? Na época, a gente fez Recife raso e fez Recife fundo na mesma temporada. E viu que o branqueamento nos fundos também foi intenso. Então, a gente teve um branqueamento relevante nos recifes profundos. Então, comparado aí em alguns locais, uma variação de espécies, né, como a composição é diferente, algumas espécies do fundo branqueavam mais e outras não. A gente fez até, inclusive, o pessoal da UFAL puxou essa agenda também, lá em Maragogi, um experimento, né, muito interessante, que é branqueamento dentro da área de visitação e dentro da área fechada, que é a área de proteção integral. A gente vê o efeito secundário da gestão branqueamento. Por exemplo, a gente pegou uma área onde tem visitação. Então, tem bastante visitação, sempre tem turista lá, tem impacto nos corais. E tem uma área que é uma área fechada, né? Uma área no-take, onde não há visitação, só pesquisa. É a mesma água, né? Digamos assim, eles são sujeitos à mesma temperatura, mas a gente monitorou os efeitos do branqueamento nessas duas áreas distintas. Então, o pessoal da UFAL puxou isso, tem um paper que está para sair aí sobre isso, e mostra que, de forma interessante, a área de preservação integral favoreceu a recuperação dos corais, mesmo eles estando sujeitos a temperatura semelhante. Então, por talvez não ter esse estresse secundário, né, oriundo da visitação, o impacto aí do protetor solar, o impacto da alimentação artificial, porque a gente sabe que às vezes os turistas alimentam os peixes. Então, esse impacto paralelo, ele não influenciou tanto, né, na recuperação. Então, a recuperação foi maior dentro da área de proteção integral, ao branqueamento, do que na área de visitação. Então, é um estudo legal que mostra que uma gestão local também pode ter impacto nas mudanças globais. Então, assim, a gente, né, pensar nas mudanças globais, claro, a gente tem que atacar esse problema, mas localmente talvez existem estratégias que podem ser feitas que podem diminuir esse impacto. A gente está aí com esse trabalho, em parceria com o pessoal da UFAL, e acho que deve sair em breve. Muito então, bacana. E me diz uma coisa, o ano 2019, que até então foi o branqueamento mais intenso que a gente teve no Brasil até hoje, o monitoramento que o Coral Vivo fez, principalmente lá no Parque Marinho do Recife de Fora, né, onde a gente atua, a gente viu taxas de mortalidades muito elevadas de Millepora alcicornis, né, do coral de fogo, mas dos corais cérebro quase nada. E isso se repete aí para vocês também, Pedro? Se repete. Assim, Millepora, né, que é um hidrocoral, né, não é um coral verdadeiro, ele é um hidrocoral, ele tem realmente uma sensibilidade à temperatura maior. Então, ele branqueia rápido, ele é o primeiro a branquear, ele branqueia rápido e às vezes ele fica branco por bastante tempo, né? A Millepora alcicornis, principalmente. A Millepora brasiliensis branqueia um pouco menos, mas branqueia também. Então, a taxa de recuperação deles é mais lenta. Eu acho que por eles ficarem mais tempo branqueados, eles acabam sofrendo, né, esse desgaste ativo aí, de metabolismo, e ele não consegue se recuperar tão rápido. Então, a gente tem realmente uma taxa de mortalidade de Millepora alta, né, ao branqueamento. Mas dos corais cérebros, dos corais duros, né, que a gente chama dos hard corals, dos corais pétreos, dos coractíneos, a gente teve uma taxa de mortalidade baixa. A gente chega a 2%, né, 3%. Então, assim, branqueia, mas Porites, Mucismília, Montastreia, acaba recuperando rápido, né? Eles recuperam um pouco e nem toda a comunidade morre. Claro que, assim, isso é um alerta que não é para a gente baixar a guarda, não. A gente tem que continuar, né, atento, principalmente porque eu falei dos estresses secundários, né? A gente tem vários estresses secundários que potencializam isso, como foi o caso, por exemplo, do óleo, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, isso a gente não sabe até que ponto isso interfere na recuperação. É como se o organismo estivesse ali, na enfermaria, né? Se recuperando.
Ao você colocar uma outra pressão, ao você colocar um outro impacto nele, ele diminui a chance que ele teria de se recuperar. Então, essa é a situação que a gente pensa que a gestão local, né, as ações locais, podem mitigar, de certa forma, esses impactos que são globais. Exatamente. E a gente está falando do branqueamento, né? A principal ameaça que até então a gente observa em função do aquecimento das águas do oceano. Mas o ano passado a gente teve derramamento de petróleo, naquele petróleo que milagrosamente surgiu, que até hoje, teoricamente, ninguém sabe de onde veio, e que afetou grande parte da nossa costa. Essa semana apareceu mais aqui na Costa dos Corais, hoje apareceu mais na Bahia, alguns fragmentos. Então, Sim. O problema não está resolvido ainda, está longe. Exatamente. Mas a Costa dos Corais, de forma geral, ela foi bastante atingida, Pedro? Foi, né? Vamos trazer um pouquinho dessa discussão aí do óleo, né? Entre as unidades de conservação com os recifes de corais, né, que tem ambientes recifais, a Costa dos Corais foi uma das mais afetadas. Então, a gente teve uma chegada de óleo extremo aqui nessa região, né? O óleo entrou também nos estuários, nos manguezais e nos recifes de corais. A gente tem algumas imagens aí, ó, isso é lá em Japaratinga, região ali próxima a Maragogi, que é um destino bem conhecido aqui da Costa dos Corais. A gente teve um impacto do óleo em cima dos corais. Então, a gente viu várias localidades que o óleo realmente foi depositado ali nos corais. Essas são fotos que a gente fez na época da expedição. Inclusive, a gente vai apresentar um pouco desse trabalho específico do óleo aqui na Costa dos Corais, no encontro, né, recifal, que vai rolar agora. Então, fazer até um jabá aí para a galera. Vai ser um evento sensacional, né, que a galera está se dedicando há vários meses para fazer. Leandro vai ser, inclusive, um dos palestrantes. Eu vou apresentar um pouco dos efeitos do óleo aqui no ambiente recifal da Costa dos Corais. Acho que vale a pena acompanhar. Então, assim, o óleo chegou aqui na APA de forma intensa. A gente teve locais aí onde o óleo se depositou. E, por exemplo, nessa região de Japaratinga aí, chegou óleo todo dia durante praticamente um mês. Todo dia chegava óleo, a prefeitura limpava junto com a gestão da APA, removia o óleo da praia e no dia seguinte chegava óleo novamente. Então, a gente mergulhou nessa região aí na época e é tão frustrante assim que a gente sentia gosto de óleo na boca durante o mergulho. A água estava completamente intoxicada pelo óleo. Então as pessoas perguntavam, e aí, o óleo está em cima do coral, vai matar o coral? Aí a gente falava, pô, o óleo está na água. O coral, né, depende da qualidade da água, ele é altamente sensível para a qualidade da água. Então só dessa água já está com essa, né, essa concentração de óleo que a gente percebe. Imagina o quão isso não é tóxico para o coral, que é um organismo altamente sensível à qualidade da água. Então, ele chegou de forma intensa. Na época, a gente trabalhou junto com a gestão da APA também, fez um trabalho muito dedicado, aí, apesar da gente ter tido uma postura do governo federal não, né, interessante e uma gestão não tão relevante, mas localmente aqui as equipes trabalharam, a gente passou dia e noite limpando, teve engajamento de voluntário e a gente coletou, né, muita coisa. Então a gente tem aí, está fazendo análise de laboratório, né, de tecido de peixe, dos corais, a gente está com as análises metagenômicas aí para tentar entender qual foi o efeito do óleo dentro dos corais, na microbiota associada, né? A gente sabe que os corais dependem de uma associação com as algas e essas análises metagenômicas vão tentar responder um pouco de como influenciou, né, o metabolismo dos corais, de uma coisa que não necessariamente a gente vê, né? O dano, ele não é só visual, né? As pessoas têm a impressão de que o dano tem que ser visual, tem que ter sangue, né, para ter impacto. Então, não é bem assim, né? Existe toda uma cadeia, né, trófica ali envolvida e isso a gente está tentando, né, contextualizar através das análises mais aprofundadas aí que a gente tem trabalhado. Então, e tem a questão do branqueamento, né, Leandro, que a gente estava pontuando. Então, o Recife já está sofrendo esse impacto de branqueamento sequenciais. Já está então, uma chegada, né, danifica a qualidade da água, que interfere na cadeia trófica, que interfere no metabolismo dos organismos. Então, se eles tinham um potencial maior para se recuperar, a gente não sabe como. A gente não tem muito ainda informação sobre isso. A gente está tentando correlacionar as variáveis, porque é difícil também você conseguir isolar os fatores e mostrar o que teve mais impacto realmente, mas a gente acredita que a chegada do óleo definitivamente não ajudou na saúde dos corais. Então, até que ponto isso interfere aí no branqueamento, a gente está ainda tentando, de certa forma, investigar e correlacionar essas variáveis, mas foi um dano irreparável, né, que vai ficar aí por décadas, infelizmente.
E grande parte saudade. desse impacto é silencioso, né, Pedro? Que a gente não sabe e provavelmente nunca vai saber, né? Se a gente for pensar também na fase larval, em que logo alguns meses depois teve reprodução de várias dessas espécies dos corais cérebros, né? Que então a gente poderia ter um monte de recrutinha naquele momento do derramamento, do impacto, né? Desse óleo chegando, né? O que morreu, o que não morreu, talvez a gente nunca nem vai saber, né? Vai ficar por décadas, né, Leandro? Isso vai ficar por décadas aí, com um impacto. E de uma forma, né, incrível, esse dano, esse crime ambiental não teve culpado, né? Todos os outros desastres ambientais acabam que um culpado sempre aparece e a partir daí, não que isso resolva, mas pelo menos é investido algum recurso para mitigação, né? Alguma coisa acontece com a comunidade, com o ecossistema, algumas ações são feitas para tentar reparar esse dano, mas como esse crime ambiental, essa tragédia não teve culpado, está passando, né, em branco. E eu acho que a gente tem que fazer essa bandeira de não deixar que isso aconteça. Como eu falei, né, no começo, apareceu óleo semana passada de novo na Costa dos Corais. O pessoal recolheu alguns fragmentos pequenininhos. Apareceu na Bahia hoje, né? A rede social bombou aí dessas imagens do óleo na Bahia. Realmente pedaços grandes do óleo. A gente sabe que isso não é um evento novo, né? Não é óleo novo que está chegando. Saiu até um comunicado da Marinha. Mas isso é um intemperismo, né? A mudança de ondulação agora no inverno. Aqui a gente deu para perceber isso bem. Estava ventando muito, chovendo muito durante umas 2 semanas. Aí foi logo que o óleo apareceu. Porque isso revirou o óleo que provavelmente está nos recifes profundos, entendeu? O óleo afundou. Existem alguns estudos aí no Golfo do México que provaram que 30% a 40% do óleo afunda. Então, imagina, chegou essa quantidade imensa na costa. Imagina o quanto não afundou e danificando o ecossistema, né? Que é tão sensível, são os recifes profundos. A gente fez, na época, uma expedição com o Greenpeace, né? A gente teve apoio do Greenpeace aqui na Costa dos Corais, então a gente pegou um veleiro e foi navegar para tentar achar que o óleo podia ter afundado. Então a gente tinha um ROV, que é aquele robozinho que afunda, e a gente mapeou áreas profundas para tentar encontrar algum local que esse óleo poderia ter sido se depositado, né? Felizmente a gente não achou, mas é aquilo, a gente estava procurando uma palheiro, né? A gente não achar de forma nenhuma diz que não está lá, né? E mostrou agora que está, porque com a mudança do clima, a mudança das correntes, esse óleo se soltou e veio bater na praia de novo. Então é uma situação complexa que realmente agravou muito aí a saúde do ecossistema. E fora manguezais, né? Fora ecossistemas altamente sensíveis também que foram impactados com essa tragédia do óleo, que são berçários, né, para o ambiente recifal. Não existe um ambiente recifal saudável sem um manguezal saudável. Então, essa conectividade dos ecossistemas, a gente tem que parar de olhar para os ecossistemas como coisas isoladas, né, e entender que existe uma paisagem ecossistêmica, as coisas estão conectadas de forma muito profunda. Então, a gente, né, tem que entender que se a gente danificar um ecossistema, a gente vai ter esse problema nos recifes profundos, na quebra da plataforma, na migração das espécies marinhas de grande escala. Então, é complicado. Sim. O Pedro, não tem como a gente falar de Costa dos Corais e não falar de turismo, né? Até porque é uma região que atrai muitos turistas, né? Algumas pessoas já talvez nem sabem o que é coral direito, mas já visitaram ou já pensaram em visitar ou já ouviu falar da Costa dos Corais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse turismo na região, como que é esse turismo, tem dados de tipo número de turistas que visitam diariamente essas áreas, como que acontece essa gestão do turismo aí? Massa, não tem como a gente não bater nessa tecla do turismo, né? A gente sabe que a Costa dos Corais é uma das unidades de conservação com maior visitação, comparado aí às cataratas do Iguaçu, né? Aos parques do Rio de Janeiro. Então, a visitação é intensa na Costa dos Corais. Em qualquer município que você for no Brasil, numa agência de turismo, você vai ver uma imagem dessa daí de Maragogi, sendo um dos destinos mais procurados, né? Tropicais aí do Nordeste. Então, a gente tem uma visitação alta. A gente, é difícil quantificar, né, os números oficiais aí de 1 milhão de visitantes, alguma coisa assim, mas a gente sabe que está superestimado, a gente sabe que tem uma visitação densa que isso, né? E assim, a visitação ela se concentra em alguns municípios, né? Como a APA é bem extensa, tem vários municípios, inclusive alguns municípios com desenvolvimento social menor, alguns municípios, né, sem infraestruturismo, esses municípios recebem menos visitação. E outros municípios recebem essa visitação mais impactante. Então, a gente tem aí Tamandaré, um local, Maragogi, que a gente recebe aí talvez 500 mil, né, turistas aí.
anualmente. E a gente tem Paripueira também, que é um turismo bem famoso aí, bem próximo já a Maceió. Então, o turismo, né, ele pode ser utilizado de forma efetiva para auxiliar a gestão, mas esse turismo depende, né, de um comprometimento das agências de turismo, dos turistas em si, dos operadores. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte aqui. Inclusive, tem um projeto, né, que o pessoal do Instituto Iandê, que é uma ONG local aqui da APA Costa dos Corais também, parceiro nosso há muito tempo, junto com a gestão da APA Costa dos Corais fez, e o PCR foi parceiro, que é criar o turismo responsável. A gente chamou isso, né, de responsabilidade no turismo. Então, a gente capacitou os operadores de turismo, foi um projeto longo, um projeto que a gente fez diversas reuniões, diversas ações. Então, a gente tentou empoderar, né, os turistas, os agentes, né, os operadores, para que eles utilizassem da argumentação de que o ambiente deles deve ser preservado e que o turista ele tem que ser uma ferramenta para auxiliar na preservação. Um turista que vem, a gente até falava isso nas reuniões, era bem legal que os operadores de turismo ficavam assim, até surpresos de ter essa conclusão, de que o turista ele vem e vai embora. Quem é o dono do local? Quem deve zelar pelo local é o operador de turismo, é o jangadeiro, né? É o dono do barco, é o dono da... Porque ele tem a necessidade de que aquele ambiente continue preservado. Então, assim, essa é uma sacada que a gente tem tentado levar e eles têm absorvido de forma muito legal. Claro que é difícil trabalhar com gestão de turismo, tem que ser um trabalho de formiguinha ali, diário, né? Tem que existir também um regramento consolidado, tem que existir uma certa fiscalização e uma certa, né? Tem que existir um comando e controle, porque se não existir, também as regras acabam sendo descumpridas. Então, todos esses nuances tem que ser simultaneamente. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho, a gestão da APA também tem tentado fazer esse trabalho de forma intensa. Então, o turismo, a gente tenta compartimentar ele em alguns locais. Então, a partir daí são criadas as zonas de visitação, que é um zoneamento específico da APA, que é regulamentado pelo plano de manejo, que é o instrumento que regulamenta a gestão da unidade. Então, o turismo ele é permitido naqueles locais e a partir daí existe um número balizador, né, que é o número da capacidade de carga, que é um conceito antigo. Quantas pessoas podem estar ali sem danificar tanto esse ecossistema? Então, existem os fiscais, né, que vão ali, monitoram a entrada e a saída das embarcações. Então, existe toda uma gestão que tem que ser feita por turismo. E, assim, felizmente, a gente vem vendo no nosso amostral, né, monitorar áreas com turismo, sem turismo, a gente vem vendo que os efeitos do turismo dentro dessas zonas de visitação não têm sido tão impactantes. Então, a gente tem áreas que a gente tem visto o turismo como um agregador aí da conservação. Então, a gente fica feliz com isso. Mas, como eu falei, é um trabalho de formiguinha, que tem que ser feito ali dia após dia, né? Que tem que ser é uma construção que tem que ter uma raiz bem forte, bem sólida. Senão, infelizmente, não dura, né? E demanda toda uma equipe envolvida, né? Diversos atores. Diversos atores, como eu falei, inúmeras ONGs locais, prefeitura, né, secretarias locais de meio ambiente, a gestão da APA, os pesquisadores, né, os próprios operadores de turismo, vários apoiam as ações da gestão, né? Então, assim, a gente quer criar aliados, né, dentro do turismo. Inclusive, a gente tem um projeto que está em andamento para a gente conseguir um monitoramento participativo dos turistas. Então, quando o turista for lá no Recife, quando o visitante for lá no Recife, ele trazer informações da saúde desses corais, ajudar a construir um protocolo, né? O pessoal do De Olho nos Corais fez um exemplo massa disso lá, né? Guilherme também é parceiro nosso, então a gente tem tentado beber um pouco dessas experiências e trazer para cá, que a visitação é intensa, né? Deu um break agora, né? A gente até está curioso para saber como é que tá o ambiente, né? Depois dessa ausência da semana. Então, a gente está marcando aí, em breve a gente vai tentar estar em campo aí para dar uma averiguada. Mas, assim, a gente espera que, né, o ambiente tenha se recuperado um pouquinho desse break aí, desse fôlego extra, né, que aconteceu. Ô Pedro, eu queria que, agora caminhando quase para o final da live, para depois entrar na parte de para a gente responder as perguntas e as curiosidades do pessoal, eu queria que você falasse um pouco dos projetos que vocês têm em execução. Eu sei que vocês têm vários projetos em execução, eu queria que você fizesse um compilado do que vocês estão fazendo de forma geral. Beleza, vamos lá. Então, né, como eu falei, o PCR, Projeto de Conservação Recifal, ele tem esse componente de pesquisa, de conservação de fato e também de engajamento da comunidade, de ações com turismo, de ações com a comunidade pesqueira. Então, a gente tem um leque de projetos que a gente vem executando no momento, né? Um deles, ficado bastante, é esse mapeamento e monitoramento dos recifes profundos. Então, tentar encontrar esses recifes profundos, tentar entender a saúde deles. É um projeto que a gente tem
tem se dedicado bastante. A gente tem um projeto com os caros espinosos, com o Budião Azul, que é o nosso projeto financiado aí pela Fundação Boticário e por outras instituições aí internacionais. Leandro botou aí, a gente fez o Bud, né, o nosso mascote. Então, a gente, dentro desse projeto do Budião Azul, a gente tem feito ações com a comunidade local, com a comunidade pesqueira, com a gestão, com as escolas. Então, a gente tem capacitado aí as escolas para as ações de conservação, para eles entenderem que essa espécie é fundamental aí para a preservação dos recifes corais, para a saúde. Então, a gente tem feito isso. A gente tem feito entrevistas com a comunidade pesqueira para tentar entender as mudanças históricas na espécie, né? Na pesca da espécie. Então, era uma espécie que era comum, hoje em dia é uma espécie que desapareceu. Então, a gente está com um paper para sair também sobre isso, mostrando essa variação na população, né? E de como a pesca, infelizmente, né, foi um dos fatores de diminuição dessa população do Budião Azul, que é uma espécie endêmica, né? Ameaçada. Então, a gente tem um projeto também, né? De bioinvasão recente, né? Um projeto com o coral-sol, que a gente tem executado aqui no litoral de Pernambuco. Então, recentemente, o coral-sol chegou aqui no estado de Pernambuco. A gente fez um webinar ontem sobre o coral-sol, foi sensacional, a participação de gente. E a gente tem tentado evitar que esse coral-sol chegue nas unidades de conservação, né? Na APA Costa dos Corais, na APA do Recife Serrano, que é uma APA próxima aqui também, a APA Costa dos Corais. E nesse foco a gente tem essas ações de bioinvasão. Nesse cenário, a gente tem um projeto que a gente já executou e está em fase de finalização aí, que é um projeto com o peixe-leão lá em Fernando de Noronha. A gente estava fazendo modelagens matemáticas para tentar ver quais as áreas prioritárias aí de conservação e evitar que essa invasão pudesse acontecer lá no arquipélago de Fernando de Noronha. Então, a gente executou esse projeto recentemente, finalizou, estamos com alguns modelos para ser fechados aí. Outro projeto que a gente destacou no comecinho, né, que é o nosso projeto de monitoramento, que é o Check-a-PAC, que a gente tenta entender a saúde. É um projeto em parceria com a gestão da APA, então a gestão da APA está envolvida diretamente com isso, e a gente tem tentado aí monitorar a saúde dos ecossistemas, né, para tentar entender os impactos, fazer toda essa dinâmica de como está a saúde dos corais dentro da unidade. Então, acho que são esses, né? São tantos que a gente às vezes esquece, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que foi isso. Tem mais alguma coisa, Leandro? Que a gente tinha destacado de projeto? Deixa eu olhar. Não, acho que a gente abordou tudo. E o que eu gostaria que você falasse um pouquinho, talvez o pessoal fique curioso para saber sobre a equipe de vocês que trabalham em todas essas frentes, a galera envolvida. É importantíssimo, né? Não dá crédito. Todo mundo tem um grande crédito. A gente tem uma equipe super engajada, a gente tem biólogos, estudantes de oceanografia, né? Os alunos da Universidade Federal de Pernambuco. A gente tem, no momento, 3 alunos aí estagiando com a gente, com bolsa de iniciação científica. A gente tem bióloga, que é Gislaine, que é nossa coordenadora executiva de projeto, que é super engajada, preocupada com a causa. A gente tem Carlos, que é um colega nosso também, biólogo, que tem trabalhado os nossos bancos de dados, análises estatísticas. A gente tem essa parceria forte com a UFAL, que é a UPEL de APA Costa dos Corais, que são, né, parceiros nossos. Essa parceria com as ONGs locais também é mágica e funciona muito bem. O Instituto Bioma Brasil, que é uma instituição que trabalha com os manguezais aqui da APA, com o professor Clemente, é nosso parceiro super próximo também. O Instituto Yandê, que trabalha aqui na gestão. Então, assim, a equipe é composta aí de voluntários, pesquisadores, né, curiosos. A gente tem toda uma gama de gente que está se dedicando, né? E os parceiros, que a gente tem que entender que na conservação ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa estabelecer correlações com os outros pesquisadores, a gente tem que estar de braços abertos para interagir com outras ações, né? Acho que essa história de que a gente tem que fazer as coisas sozinho, que a gente, né, quer ser o dono do espaço e da verdade, eu acho que é uma coisa tão para trás, tão demodê, que eu acho que a gente tem que, né, somar, fortalecer, né, passar informações, né, não ficar naquela de que isso é meu, eu não falo para ninguém, eu escondo. Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar de lado. Quem ainda tem essa política, eu acho que está ficando, né, tão para trás que está perdendo o espaço. Então, a gente tem que se comunicar, tem que dialogar, tem que abrir as portas, tem que passar as informações, e a gente fica feliz do PCR sempre ter essa política assim, de companheirismo, de parceria, de divisão de informação. Então, é um pouco do nosso lema aí, da gente estar sempre com essa mentalidade. A partir daí, a gente vai somando parceiros, né? Leandro é um parceiro que a gente vem tentando construir coisas junto. Então, a ideia é que a gente some, né? E a conservação, de fato, só vai existir com esse comportamento, né? Exatamente. Unindo esforços, experiências, expertises, que a gente vai conseguir, de fato,
fazer alguma coisa efetiva, né? Exatamente. E essa pandemia trouxe ainda mais disso, né? As pessoas estão cada uma na sua casa e mostrando que elas têm que se comunicar, elas têm que se interagir, elas têm que construir juntos. Essa construção é um Exatamente. bloquinho, né? Que vai sendo somado aí. A gente é um pedacinho, né? Disso. Então, é massa a gente tentar levar inclusive esse exemplo, né? Para quem está começando, para os alunos, a gente fortalece muito isso, porque às vezes os alunos se esquecem que eles estão. Então, se a gente for, né, um bom exemplo, faça a mudança que você quer ver, que tem bastante coisa para somar e fortalecer e agregar. É um pouco disso aí. Beleza? Excelente. Vamos partir para as perguntas? Vamos lá, estou curioso para saber o que a galera quer saber e fazer esse bate-bola aí é fundamental, né? Trocar informação. Sim, olha só. Nesses 80 pontos monitorados, em quais já foram avistados o mero? Bela pergunta, bela pergunta. A gente é parceiro, inclusive, do Instituto Meros, né? Sim. O nosso projeto com o Leão, ele foi um projeto que foi feito aí junto com o Instituto Meros, então nossos parceiros aí são brother. Infelizmente, o mero é uma espécie que a gente não viu uma recuperação tão grande aqui na APA Costa dos Corais. Então, desses pontos aí, a gente só vê mero nos recifes profundos, mero em ambiente raso, é muito difícil a gente ver, muito raro a gente conseguir ver um mero num recife mais raso, a não ser que seja um juvenilzinho, né, alguma coisa assim. E desses 80 pontos, eu diria que menos de 5% aí a gente viu mero. Então, infelizmente, mero é uma espécie que, apesar, né, de todo o trabalho do pessoal do mero, todo o trabalho da gestão, né, a missão da pesca, a fiscalização, a gente sabe que tem sido efetiva, mas ver mero em ambiente natural hoje em dia, infelizmente, é difícil. Mero acaba sendo mais encontrado nos ambientes artificiais, né, nos afundamentos, que eles agregam, né, o mero acaba indo para lá, migrando, né, do ambiente natural, porque no ambiente natural ele está muito disperso, né, mero é uma espécie que tem uma área de vida muito grande, ele tem um território amplo, né, não tem um mero aqui e outro ali, né, às vezes tem agregações, mas mero ele não é uma espécie naturalmente tão abundante, a não ser as agregações. Então, assim, nos ambientes naturais a gente só vê ele nos recifes profundos e, infelizmente, embaixo da abundância. Sim. E falando em Recife profundo, tem uma pergunta aqui perguntando se você alguma vez já avistou alguma espécie de tubarão nesses recifes profundos. Sim, a gente já viu o tubarão, sim, a gente tem monitorado, a gente está inclusive com um novo projeto aí que a gente quer usar os grooves, né, que é aquela tecnologia dos baited underwater vídeos, que você coloca uma isca e captura espécies mais pelágicas e tal. Então o pessoal da UFES, né, o pessoal da UFPA também tem feito, então a gente está com uma parceria com eles para trazer os grooves aqui para a APA. Então a gente viu o tubarão lixa, a gente viu o tubarão de Arrecife, né, tubarãozinho menor, cação, mas realmente tubarão grande, espécie muito grande, a gente realmente... Que é outra espécie que está sumida, né? Os predadores de topo, infelizmente, foram os que sofreram esse impacto gigante aí da sobrepesca e impacto da degradação do hábitat também. Então a gente vê, mas vê as espécies mais ali recifais clássicas, né? A gente não tem esse alcance de espécies que são pelágicas, tubarão martelo, cabeça chata, esses tubarões a gente não registrou ainda. Certo. Vou ter algumas perguntas específicas relacionadas ao turismo e à gestão disso. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, Pedro. Os corais de Maragogi estão inclusos na APA? Em caso positivo, como funciona a gestão desse local especificamente? Porque eu fui lá, eu visitei e o pessoal falou que não tinha número máximo de visitantes estabelecido. É uma pergunta muito legal, muito interessante. Assim, a APA, né, ela vai desde da linha da pré-mar, que é a linha da maré, até a quebra da plataforma. Então, até os 80 metros de profundidade aí. Então, todos os municípios, todos os territórios marinhos, eles estão dentro dos limites da APA. Então, a APA, ela pega toda essa porção. O que talvez gerou essa confusão é porque, como eu falei, a APA ela tem um processo de zoneamento. Então, é como se você separasse quadradinhos ali com zonas de uso diferente. Então, e é uma das propostas mais eficientes hoje em dia da conservação recifal. Então, o zoneamento, né, ele garante que o uso ocorra, que o pescador possa pescar, que o turismo possa ocorrer, mas que a preservação possa existir. Então, talvez Maragogi está dentro da APA, o município todo, todos os corais de Maragogi estão dentro da APA, mas em Maragogi a gente tem 3 zonas distintas, que é a zona no-take, que é a área de proteção integral, onde nenhuma atividade humana, além da pesquisa, é permitida. A gente tem a zona de visitação, são 3 zonas de visitação, inclusive em Maragogi.
que é onde a atividade turística controlada é permitida, e a gente tem a zona de uso sustentável, que é o que a gente chama, onde a pesca é permitida e a visitação é permitida. Provavelmente era num desses locais que a gente configura como zona de uso sustentável, onde não existia esse número regulamentado. Porque dentro das zonas de visitação existe um número máximo e mínimo, né? Existe um número máximo de turistas que possam ocupar o ambiente no mesmo momento. Uma coisa importante também é que na zona de visitação a pesca não é permitida. Então a gente tem visto uma recuperação recifal boa desse efeito de exclusão da pesca dentro da zona de visitação. Apesar de ter o turismo, por a pesca ser mais restrita, a gente tem visto espécies maiores, né, uma diversidade maior dentro da zona de visitação. O que faz, novamente, como eu falei, né, a visitação como essa ferramenta de preservação, que a gente tem que ter também, a gente não pode mudar os moldes de como as coisas, né, funcionam, inclusive porque existem pessoas que dependem disso, né, existem toda uma rede que emprega e tal. Só que a visitação, ela tem que se moldar para ser um aliado da preservação. Exatamente. A visitação nos moldes de degradação e nos moldes antigos, né, de usar e extrapolar o máximo do ecossistema, só tirar proveito, ela também não existe mais, né? Ela já mostrou que é falha. Só que a visitação tem que ser uma ferramenta. As pessoas só preservam, só se interessam pelo que elas veem, pelos que elas conhecem, né? Então, exatamente. Tem uma pergunta bem interessante aqui. No plano de manejo da APA, tem previsto fiscalização com relação ao uso de filtro solar pelos turistas? Pergunta boa. A gente não colocou nada disso no plano de manejo, até porque o plano de manejo é um instrumento um pouco engessado, né? Isso poderia gerar alguma complicação. Mas o que a gente tem feito são ações educativas. Por exemplo, o protetor solar já foi provado que ele se solta mais na água e causa um dano maior quando ele é passado muito próximo à hora do turista entrar na água. Então, durante as capacitações que a gente fez com os operadores, a gente falou, converse com todo mundo para passar o protetor bem antes, para pelo menos ter a diminuição desse impacto que seria o protetor na hora, né, cair na água. Então, assim, a gente usa outros artifícios para tentar minimizar esses efeitos, né? A gente sabe que existem alguns estudos mostrando aí essa questão do protetor solar, mas infelizmente é complicado uma medida de gestão que proíba o uso do filtro solar, né? Então, é mais uma história que a gente pode fazer de uma forma educativa, né, de diálogo ali, do que uma ação que obrigatoriamente proíba. E assim, minha visão pessoal, né? Eu acho que a gente tem, claro que a gente tem que atacar todos os problemas, mas a gente tem alguns problemas que podem ser um pouco mais efetivos, né, do que a questão, por exemplo, do filtro solar, que é uma questão que já mostrou o dano, mas se a gente, por exemplo, tem áreas pequenas, né, onde a visitação está ocorrendo com o filtro solar, eu acho que a gente vai garantir que o dano não seja tão espalhado de forma tão ampla, né? Exatamente. E é uma questão de trabalhar a conscientização, né, Pedro? A gente já está, hoje já... Primeiro que existem opções, né? Se você vai visitar um local específico de Recife de Coral, a gente tem roupa UV, né? Tem várias formas de a gente se proteger, primeiro, sem necessidade de usar protetor solar, ou simplesmente substituir, né? Um protetor solar de base química, né? Que tenha tradicional oxibenzona e todas essas benzofenonas da vida por um protetor solar de proteção física, né? Que já, inclusive, a gente tem agora, já começa a aparecer empresas, né, no Brasil produzindo protetor solar Reef Safe, né? Exatamente. Aí a gente constrói, né, aquela história que eu falei. Então a gente leva essa informação para o turista que talvez não sabia, e a partir daí ele pode até na próxima viagem dele falar isso para alguém e ser o propagador da informação. Então a gente tem que construir os aliados, né, inclusive no público em geral, né? Senão a gente fica dialogando só para a gente, para a comunidade científica, para a gestão, né? O público ele tem que entender e meio que entender que o que a gente está falando é benefício para ele também, para o filho dele, para as próximas gerações. Então, exato. A gente tem que mudar também como a gente leva a linguagem para a gente construir os aliados aí na preservação. Isso. Qual a sua percepção sobre a comunidade de macroalgas nas áreas protegidas? Massa, pergunta genial. Então, a gente tem todo esse balanço, né, entre a saúde dos corais e as algas, né? Os corais competem por espaço com as algas. As algas são aí, em alguns locais, vistas como inimigas dos corais, em alguns locais, vistas em algumas pesquisas como aliadas. A gente tem, né, a ciência, ela é bem, né, depende do ponto de vista que você vê, ela é de alguma forma. Mas, querendo ou não, o coral ele tem uma certa competição ali por espaço com a alga. Então, a gente vê que nos locais onde a gente tem as áreas de preservação permanente, a gente tem uma maior abundância de corais e uma diminuição das macroalgas. Essa região mesmo aí é uma região que a gente tem muito pouca alga, né? Se você for ver, isso é dentro da área fechada de Maragogi.
a gente tem praticamente só coral, né, no fundo. Os corais pegaram todo o espaço aí que é poder ser dominado pelas algas. Então, a gente vê que o coral dominou, mas em algumas áreas com uma degradação maior, a alga acaba tomando ali todo o substrato e não deixa o coral crescer. Então, a gente tem aí um exemplo bem sucedido aí, ó, de o coral conseguiu crescer, os corais tiveram espaço. Eu gosto muito desse vídeo aí, que ele mostra um ambiente recital saudável, né? Uma cobertura ampla. E assim, o pessoal acha que os recifes bonitos só existem no Caribe, no Indo-Pacífico. Não, a gente tem recife de coral muito, 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 muito bonito aqui no nosso Brasil. É isso aí. Bom, Pedro, a gente está caminhando para os últimos 1 minuto e meio. Já até ativou aqui a contagem regressiva. Então, eu queria, em nome de toda a nossa equipe, agradecer muito a sua disponibilidade, a sua atenção, a estar sempre acessível e sempre querer abraçar a causa e contribuir para a gente divulgar informação sobre o ambiente recifal brasileiro. E parabéns por todo esse trabalho que vocês desenvolvem aí na Costa dos Corais. Obrigado, Leandro. Novamente, agradecer aí a você, né? Agradecer os parceiros. Então, voltou. Travou? Então, agradecer. E a oportunidade de poder vir aqui fazer um resuminho, né, do que a gente faz, do que a gente se dedica. Obrigado pela oportunidade. Somos aí gratos a vocês por trazer também essas lives, né? Leandro tem se dedicado bastante às lives desde o começo aí da pandemia, tem trazido temas super relevantes. Então, grato aí por esse banho de conhecimento que a gente precisa e por eu poder também apresentar um pouquinho do nosso esforço aqui em nome da conservação, né? Obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. A cada 2 semanas a gente está de volta, então daqui a 2 semanas a gente traz aqui mais conteúdo super interessante para vocês. Fiquem ligados que logo, logo a gente divulga mais detalhes, tá bom? Tchau, tchau, se cuidem. Valeu, Pedro. Um abração. Obrigadão, boa noite.